Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Média, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Esta é uma semana muito substantiva, diria, mas já lá iremos ao filé mignon da coisa. 11 de março, comemoração dos 50 anos, nas edições desta semana, da semana passada, que vale até esta semana, até esta quinta-feira, da Visão e da Sábado, exatamente as mesmas capas, não é? Que não é a primeira vez que acontece. E textos com conteúdos muito semelhantes. Aconteceu. Um texto geral, um texto sobre as nacionalizações, um texto sobre o célebre diálogo fora do Ralum. Portanto, aconteceu. Eu acho que acaba por enriquecer, digamos, os pormenores que uma revista conseguiu dar e a outra não deu, mas acaba por ser foi uma coincidência, certamente. Não é a primeira coincidência. Não é a primeira coincidência. E vale a pena comprar as duas. Uma delas, aliás, o Luís Marinho, aqui presente. Eu estava a evitar dizer isso. A modéstia impede, mas nós estamos aqui. Lá teremos que chegar. É um bom trabalho. É um belíssimo trabalho. Parabéns. Obrigado. Já agora, a propósito disto, e elogiando as duas revistas, portanto, que com isto recuperaram um acontecimento histórico. Quem tiver a Economist ou tiver acesso a Economist, vale a pena estar a seguir uma coisa que eles estão a fazer, que é extraordinária, que é um trabalho de uma grande qualidade, que é faz agora 80 anos da rendição, que é a Segunda Guerra Mundial, que acabou agora, portanto faz este ano 80 anos. Aí eles estão a fazer o diário da Economist da altura, como é que a Economist acompanhou todo o ano até a rendição, até a assinatura do muito interessante. Um trabalho notável que eu recomendo, quem tiver acesso ou quem puder por algum motivo recuperar, vale a pena ler. Eu queria só diz, Luís. Fazer aqui uma alusão a um texto excepcional publicado online de uma jornalista brasileira, Sónia Zaguetto, é jornalista e também escritora, sobre a morte do Gene Hackman, e que ela realça o facto de um homem que teve tudo do ponto de vista da fama acabar por morrer completamente no esquecimento, não é? Vou só ler 3 parágrafos do início do texto dela, que pergunta: o que morre primeiro, o homem ou o mundo ao redor? Gene Hackman morreu antes do seu coração parar de bater. Teve fome, teve sede e ninguém veio. Isto é um texto, vale a pena, pesquisem o nome da Sónia Zaguetto, e este texto que vale muito a pena, porque depois tem uma frase que eu acho que é lapidar, que é: a fama é um engano que o tempo desfaz. Muito bem. Absolutamente muito bem. Eu queria deixar aqui também um destaque para um trabalho da revista do Expresso da sexta-feira passada, sobre o Gorbachev, os 40 anos do Gorbachev. De facto foi aquele homem que mudou o mundo, não é? E há uma coisa muito curiosa, que é: Gorbachev era um bolchevique que queria transformar o mundo. Pois. É o que é extraordinário. Não conseguiu. Pois não. Eu assinalaria duas coisas. Uma situação interna que, enfim, acho um bocado lamentável, que eu não dei nota de que o governo tivesse feito qualquer mensagem sobre o falecimento do José António Saraiva, que foi realmente uma pessoa referencial no jornalismo português, e é lamentável em todos os pontos de vista. Estamos a falar de uma pessoa, enfim, que foi marcante, não é? Do ponto de vista internacional, eu iria assinalar uma coisa que está a acontecer em França, que desde que o Macron falou e tomou uma posição mais dura relativamente aos russos, está a acontecer que ele tem vindo a ser atacado e cercado por um grupo de comunicação social que pertence ao grupo Vivendi, e que tem à frente um
um empresário pró-russo chamado Vincent Bolloré, e já levou o Macron a dizer que as tentativas russas são cada vez mais desinibidas de destabilizar as instituições democráticas ocidentais. Realmente tem sido um verdadeiro bullying à volta do presidente, no jornal, nomeadamente na Europa número 1, uma grande rádio francesa. Sim, na Europa. E o Jornal du Dimanche. Imagens nunca vistas. Todos nós vimos, presumo, um stand de automóveis montado à frente da Casa Branca, com exposição de vários modelos da Tesla, não é? E o Trump a vender o material, não é? Exposto, não é? E ele próprio a comprar um carro com um truque pateta, meio patetado, de uma troca de umas folhas de papel ou dos papéis entre ele e o Sr. Musk, que estava ali, obviamente, para a palhaçada, e com o filho também a tiracola, que o filho não deve ir à escola, anda sempre com ele, certamente, não é? Um dos filhos, não é? Um dos filhos, sim, que aquele mais pequenino que anda sempre Este com é ele, o- que vai deve ser para, mais que vai para a novo, Casa não sei. Branca e Não que sei diz se é o ao mais Trump novo. que você não é Acho que ainda- presidente. Não sei, parece, não sei. Realmente é um caso extraordinário. Enfim, tudo é possível com o Trump, até é possível que os americanos se cansem, não é? Porque esperemos que isso. Enfim, O como Eduardo sabem, tem essa esperança. Não, tenho Tu tens essa uma grande esperança na democracia americana. Ainda bem que Ao tens essa contrário dos esperança. meus caros amigos, eu Nós somos acho mais que céticos. Mas quem é que disse isso? Somos mais céticos, mais céticos. E também Eu sou mais tenho, cético. segundo as últimas sondagens, também começo a ter esperanças na Hungria. Bom, deves Isso é ter, que era, deves ter isso é que- informação certamente. Enquanto há Já vida, há vos esperança. surpreendi várias vezes. É verdade, é verdade. Sim, Cá estaremos para ver. Até tens esperança que o Benfica ganhe o campeonato? Não, já está reservado. Isso falaremos à frente. Claro. sim. Mas vocês têm algum comentário a fazer estas imagens É do deplorável. Donald Trump? Eu acho que todos os dias nós vamos ser surpreendidos. Isto é mais uma situação que acho que é completamente inédita. Não me lembro de nenhum presidente andar a vender automóveis. Mas ele tem uma atitude transacional, não é? Mas, quer dizer, Sim, mas mas quer dizer assim, desta Mas maneira. não esqueça que ele criou Isto- uma criptomoeda quando chegou à Casa É verdade, Branca. não é? exatamente. Para ele a Casa Branca é um negócio. Exato. Mas isto reflete Não uma é- situação não é. interessante em relação à Tesla, em relação à empresa do Musk, é que levou uma talhada do ponto de vista financeiro que leva certamente os amigos, portanto, neste caso Trump, a dar ali uma ajudinha. Algum tipo de desespero. Porque, não é? Porque, de facto, tem sido um ataque feroz aos Tesla e, portanto, que se deve ter refletido certamente nas contas do senhor, não é? A SpaceX também não está a correr Não muito está a bem. correr Ainda bem, hoje, sim. quinta-feira, houve um adiamento de uma partida para ir a resgatar os astronautas que estão lá em cima há 8 meses, quando era para estar 8 dias. Portanto, as coisas estão a correr mal a Musk, o que se calhar é bom para a humanidade. Bom, foi colocado ontem, esta quarta-feira, dia 12, no dia imediatamente a seguir à queda do governo, um cartaz do Chega, com fotos do Montenegro em primeiro plano e mais recuado Sócrates, Ventura por cima do cartaz, estou só a descrever o cartaz para quem não estiver familiarizado ou identificado com o cartaz perceber, Ventura por cima do cartaz, A apontar, não é? com 2 dedos espetados, um sobre a cabeça de Montenegro, o outro sobre a inscrição 50 anos de corrupção. Ninguém age judicialmente contra este senhor. Pois, não sei se é possível agir, senão os juristas dirão. Agora que o cartaz é lamentável, desde logo por associar a imagem do Primeiro-Ministro em funções. Nada nos indica que haja alguma suspeita de corrupção do Primeiro-Ministro. Pode haver suspeitas de outras coisas, tráfico de influência, seja lá o que for. Agora, da corrupção não há nada que o indique. Aliás, a Procuradoria-Geral da República acabou de dizer que não há nada de particularmente suspeito no comportamento, embora tenha aberto uma averiguação preliminar com fontes abertas, ou seja, não há nenhum comportamento intrusivo da Procuradoria-Geral da República. E, na realidade, pelo que sabemos agora, nada nos indica que haja algum tipo de criminoso no comportamento do Primeiro-Ministro. Portanto, este cartaz é um cartaz lamentável, que mostra aquilo tanto que o Chega é capaz,
mas marca também o tom desta campanha. Isso é que é preocupante. Vamos provavelmente assistir a uma das campanhas mais extremadas da democracia portuguesa, muito personalizada no Primeiro-Ministro em particular, talvez também, enfim, na oposição, em particular do líder da oposição, também pode haver por essa via, veremos, mas que o tiro de partida para a campanha faz prever o pior de tudo aquilo que nós podíamos imaginar. Isso não há dúvida nenhuma. Isso não há dúvida. Sim, bom, nós sabemos quais são os métodos que o André Ventura usa, e este é um limite extremo transportado para cartazes. Eu tenho a sensação de que, por muito que as coisas que aconteceram nos últimos tempos em Portugal sejam lamentáveis, primeiro não há comparação nenhuma entre as duas figuras, e depois um não está julgado e outro é para até ver um não caso, porque a Procuradoria ainda não, independentemente dos problemas que possa haver, não é a forma, ou melhor, não é a forma de fazer política, mas é a forma como hoje se faz política. Bom, esta terça-feira no Parlamento aconteceu aquilo que se esperava, não é? A moção de confiança apresentada pelo Governo foi rejeitada e o Governo caiu. Luís Montenegro ainda foi à TVI na véspera, na segunda-feira à noite, para voltar a explicar o que ninguém quer ouvir, aparentemente. Sandra Felgueiras, eu só recordo isto porque também achei interessante. Sandra Felgueiras, que é a entrevistadora, chamou ao momento uma mini comissão de inquérito e, vou citar outra vez, uma espécie de julgamento final, o que me pareceu também um excesso ou uma liberdade jornalística despropositada, não é? Bom, o PSD quer tentar a maioria, pelos vistos, o PS quer vingar a derrota de 2024, Ventura sonha, de resto anda a pedir oportunidades também nos cartazes, sonha com uma oportunidade. Agora, os portugueses não querem eleições, ou não queriam eleições, vão tê-las, mas não queriam eleições. De resto, disseram de uma forma inequívoca, numa sondagem da TVI justamente, 70% dos portugueses não querem eleições. Marcelo já ouviu os partidos muito rapidamente, convocou o Conselho de Estado, que está reunido neste exato momento em que estamos a gravar. O Conselho de Estado está reunido, exatamente, e fala ao país hoje também, esta quinta-feira, daqui a bocado, às 20 horas, as eleições serão a 11 ou 18 de maio. Segundo a SIC, 18. Segundo a SIC, 18. Eu penso que 18 é mais complicado, mas posso já dizer porque... Já lá vamos, deixa-me só concluir isto, porque há aqui a questão da averiguação preventiva da PGR, que o Procurador-Geral anunciou uma averiguação preventiva a Montenegro, e a sondagem publicada pelo Correio da Manhã retrata o Primeiro-Ministro em perda, não é? Perdeu 6 pontos. Sim. Bom, digamos que é um cenário, este cenário que se desenha não é muito entusiasmante. Já iremos aos dados, não é? Quem quer começar? Começa tu, Luís Marques. Não, gostava de começar pelas entrevistas, porque houve um frente a frente. O Luís Montenegro deu uma entrevista à TVI e o Pedro Nuno Santos deu uma entrevista à SIC. E o Montenegro esmagou, tanto o Pedro Nuno Santos deu 1.200.000 espectadores, e o Pedro Nuno Santos teve bastante menos, não sei exatamente quantos, mas para aí à volta de metade, acho eu, um pouco mais de metade. Realmente, a personalidade do dia, portanto, foi uma péssima escolha do Pedro Nuno Santos dar uma entrevista em simultâneo com o Primeiro-Ministro. Acho que foi um erro completo. Do ponto de vista comunicacional, não sei quem é que o aconselhou, mas enfim, aconselhou mal. A entrevista da Sandra tem 2 pormenores que vale a pena. Por um lado, a própria Sandra. A Sandra adotou aqui um estilo um bocado justiciero, não é? Justicialista, tanto de fazer de qualquer coisa que ela faça, tanto uma coisa extraordinária, única no mundo, única na imprensa portuguesa. Isso, enfim, aguenta-se uma vez ou outra, agora sempre, também é demais. Ela, enfim, devia pôr um bocadinho os pés na terra, e é um conselho que eu lhe dou, tenho até preço por ela do ponto de vista jornalístico, mas acho que muitas vezes ela exagera. E deve rever esse comportamento. Depois, o comportamento do Montenegro na entrevista.
na realidade, o Montenegro não deixou para tanto a Sandra Felgueiras fazer entrevista. Foi a primeira vez que eu vi o entrevistado conduzir completamente a entrevista do princípio ao fim. Não sei se isso foi pensado, mas é mérito dele. A verdade é que ele conseguiu controlar completamente. Ela foi-se queixando ao longo da entrevista disso mesmo, mas a verdade é que ele não conseguiu controlar a entrevista. E isso, enfim, fica registado. Portanto, que o Luís Montenegro se preparou bem para a entrevista e conseguiu conduzir bem a entrevista. Quanto ao resto, já vamos lá. Para já queria dar esta nota. Não tenho muito mais a dizer. O que a entrevista foi interessante. Não teve grandes novidades, teve algumas, mas não. Há uma situação que a Sandra levantou, que é uma situação engraçada, que é na hipótese da Comissão Parlamentar de Inquérito chamar a família de Montenegro, não é? Que ela lhe disse como é que o senhor se sentiria se a sua família ser envolvida que é uma hipótese, não sei se muito viável ou não. O disse que não ia fazer isso. Pois, calculo que não, mas quer dizer, de dizer depois a fazer, sim, claro, depende muito das circunstâncias na altura, não é? Agora, como o Luís Marques disse bem, de facto travou-se ali um frente a frente. Teria sido mais interessante que tivesse sido mais desfasado. É evidente que naquela altura as pessoas queriam, obviamente, ouvir o Primeiro-Ministro, claro, em detrimento do líder da oposição, que depois, no dia seguinte, deu a entrevista, deu uma entrevista também à TVI, conduzida pelo José Alberto Carvalho. Eu acho que Pedro Nuno Santos esteve bem nas entrevistas, quer numa, quer noutra. Atenção. Apesar de... Agora vamos esquecer as audiências, sobretudo no dia do chamado frente a frente, mas Pedro Nuno Santos não esteve mal nas entrevistas. Portanto, adotou um estilo que eu acho que ele vai manter na campanha, vamos ver, que é um estilo muito mais recatado, muito mais uma pose de Estado, enfim, a tentar um bocadinho elevar a sua credibilidade, coisa que pode acontecer. A mim, as entrevistas foram, digamos, bem caçadas, digamos. Ali na da Sandra, eu concordo com tudo o que disse o Luís Marques. A pergunta, digamos, fundamental foi a de se ele passar arguido. No fundo, o soundbite que acabou por ficar mais até foi esse, não é? E ele diz que segue em frente. Portanto, era uma pergunta quase de pé de microfone, não era uma coisa muito sofisticada. Agora, o que me impressionou nisto, do ponto de vista mediático, foi estar ali especado à frente da televisão e ver o debate. Porque o debate levou-me a acreditar em tudo o que se diz no inquérito do Tutti Frutti e das trocas e baldrocas e não sei o quê. Quer dizer, aquilo foi uma situação que me deixou aquela negociata, aquela tentativa, o governo que meteu uma moção de confiança e depois já não sabia se queria, como é que eles sabiam de desembaraçar daquilo. A proposta de uma cimeira durante o debate, uma cimeira entre os dois líderes. Vamos ali conversar, uma coisa... À porta fechada. Sim. Eu estava a olhar para a idade daquela... Parecia uma RGE. Uma RGE, cheirou-me muito a geração rasca. Aquilo há ali umas idades que se confundem com as coisas que aconteceram naquela... E realmente estamos muito longe de uma dignidade política e institucional que as coisas merecem. Eu lembrei-me na altura, porque acompanhei nessa altura essa sessão da queda do governo Cavaco, com a moção de censura do PRD, do Hermínio Martins. E, de facto, aquilo acabou à noite. Até apostaste com ele, não foi? Apostei e ele levou quase uma cacetada do major, como é que se chamava também, do PRD. Não, já sei. Já te lembro de já me lembro, esta cabeça. Mas eu lembro que quando acabou a sessão e quando foi a votação, que fui atrás, no corredor, fui atrás do engenheiro Hermínio Martins e lhe disse, não sei se tem a noção, acha que esta queda do governo vai dar uma vitória folgada, não falo de maioria absoluta, porque na altura a maioria absoluta para nós era uma coisa um bocadinho impensável, vai dar outra vitória folgada ao professor Cavaco Silva.
e o Major Marcos Júnior. E o Major Marcos Júnior vinha atrás de mim e quase que me bateu. Bateu entre aspas, atenção. Mas foi assim um bocado agressivo e tal, quase a dizer, vá lá, Na sua vida. vá lá agora para o outro Para a lado e sua tal. vida. O que é certo é que aconteceu. Mas vamos falar de um debate que foi um debate político, não é? Quer dizer, um debate muito intenso, político, mas não houve negociatas, não é? Houve troca de galhardetes, houve tudo mais alguma coisa, mas não houve negociatas, como é evidente, não é? O que foi estranho neste debate, quer dizer, já houve debates muito intensos e não há quase violentos, não há nada de anormal, total, nesse aspecto não houve anormal. O que houve mais de anormal foi a forma como o governo conduziu o processo, não é? Como é que, a partir de um determinado momento, achou que podia, tanto recuar e voltar a negociar algo que já devia ter sido negociado antes. Isso é que foi estranho. Claro. Porque percebeu-se imediatamente que o Partido Socialista não podia recuar. Para mim foi, claro, que o momento decisivo... Mas também se percebia que o governo não podia aceitar uma CPI ad eternum, não é? Sim, mas... Porque enfim, uma CPI ou é para esclarecer ou é para grelhar, não é? para mim, o momento decisivo deste processo todo foi na sexta-feira que saiu o Expresso. Quando sai o Expresso, com a notícia que vira tudo isto é manchete do Expresso, que claro. anuncia, portanto, Que há uma avença. Revela que há uma avença ativa, não é? Não é uma avença inativa, é uma avença ativa. Isso muda tudo. Todo o processo, portanto, ficou inquinado a partir desse momento. E a resposta que o Governo deu a isso podia ser duas. Uma é tomar imediatamente uma iniciativa, o Montenegro, de estancar isso, de acabar, não há mais avanças, vou denunciar isto tudo, vou fechar a empresa, fazer uma coisa. Ou não, ou fogo em frente. O Montenegro decidiu a fogo em frente, ir para a frente. A partir do momento em que ele tomou essa decisão, portanto, isto só podia acabar em eleições, não havia outra alternativa. O Partido Socialista também não se podia calar, como é óbvio. Repara que foi a Solverde que depois acabou com... Claro, e ainda por cima a notícia foi dada pela Solverde e foi mais tarde a Solverde que acabou com a avença. Torna isto ainda mais caricato. Para mim, é perfeitamente claro que, nesse momento, nessa sexta-feira, o Luís Montenegro decidiu ir para eleições. É evidente. É evidente que esta CPI, também me parece um bocado, que esta CPI era um bocadinho para grelhar em fogo lento, não é? Também me parece. Não era a primeira vez, não é? Não, porque é que elas servem? Elas servem para isso. Elas servem um bocado para Já aconteceu ao isso. Sócrates, já aconteceu também. Elas servem um bocadinho para isso, não é? Aconteceu ao Presidente da República. Não Sim, mas aí foi indiretamente. Era isso. Mas foi. O Presidente não esteve lá, Não, fisicamente. mas O caso foi das Gêmeas sim, é claro. para o Presidente da República. Claro que não é para mais é. ninguém. Não há dúvida nenhuma. Não, é um tema. E é um tema. O objetivo de Ventura não é esclarecer as guerras. Não, e é um tema. Não há nada, Vocês não se esqueçam, recordo que o Chega, mesmo antes do relatório final da Comissão das Gêmeas, Sim, já foi não é? logo anunciado. Chamou os anunciado. jornalistas e veio anunciar as suas próprias conclusões da Exatamente. Comissão e Sim. a dizer que o Presidente da República... Que ainda não foi votada. Não foi? Que não foi caia- votada. Não foi, antes e que caia aquelas, ao Parlamento e aquelas conclusões não vão ser aprovadas. como E é aquelas evidente. conclusões, Uma não boa vão parte ser, delas, sobretudo não- com aquela não vão ser linguagem, não aprovadas, é? claro. Obviamente que não. Claro. não é? Além disso, dissolve-se o efeito da CPI Agora, se houver dissolução da Assembleia. Tirando esse efeito de grelha, é verdade também que o Governo propôs primeiro 15 minutos, 15 dias, o que me parece um bocadinho, enfim. Que absurdo. E depois passou para 60. 60 que são 80, para 60, não é? Que eram pois. 80, não é? Parece que Até ao final de maio eram 80. Tempo até demais para se fazer 5 comissões de inquérito sobre este assunto. Pois. Porque o que é que A substância. qual é a substância? É saber o que é que aquela empresa faz. Sim, e Quais são aquela os empresa não é clientes, o o que é que BES, não é? fazia, o que Aquela é que não empresa é uma Portanto, microempresa. Aliás, eu ouvi alguém, já não me lembro quem, dizer, isso qualquer 2 miúdos de uma boa Consultora, uma boa faz- consultora fazem isso em 15 dias, fim de numa semana. semana. Fazem isso numa semana. Portanto, Mas não pode haver limites para não, claro que Sim, não, sim, claro que não, claro, isso é claro, evidente claro, que não. claro. Ponto, tem que ser Sim. para esta. Depende da evolução das coisas, dos testemunhas, dos novos factos que são apurados, o que nos leva, digamos, à inevitabilidade das eleições, não é? Quer dizer, não há que ver. E a questão das datas, tu tens reservas em relação às datas por causa do futebol, não é? Não, eu acho que 18 de maio, penso que há aí um como clube... está dispensado de ir ao Marquês, o dia 18, Há um clube... Acho que há dois. Há um clube. não, há um clube que já reservou, obviamente, O Marquês. que o glorioso SLB já reservou, tem sim, marcado já não o pagamos. Marquês Já. para dia 18, não é? Porque, também acho, também acho. portanto, é uma data inconveniente para
porque já estão marcados festejos importantíssimos. Para dia Mas 18. mais importante de tudo isso é o 13 de maio. E, portanto, Também, isso também pode conflituar causa, com também as conflitua. eleições. Sim, realmente são datas, Com as eleições a falando 11. a sério, são datas complicadas, não é? Para além de uma própria tendência de saturação e de que possa haver. Hoje, como eu disse, a SIC anunciava que E já era sabia 18. que era a 18. Vamos lá ver, o Presidente é sempre um bocadinho imprevisível capaz, faz e pode sentido atirar também, as coisas até para 25. E vamos lá ver Porque o que é que diz não? o Conselho de Estado. Não é? Sim, o que é que Sim, o Conselho de Estado claro. aconselha, não é? Sim, temos que esperar por essas revelações, mas o Ventura, para lá do cartaz que pôs, que colocou nas ruas ontem, quarta-feira 12, ontem mesmo foi à SIC fazer uma entrevista também, dar uma entrevista. Percebeu-se, Luís Marques, aquilo que estavas a dizer relativamente ao cartaz, percebeu-se qual vai ser o tom dele nesta campanha. E a avaliar pelo padrão definido pelo Dr. André Ventura, vamos ter aqui um calvário, não é? Isto vai ser um plebiscito ao Luís Montenegro. Basta ver agora as declarações. Bem, já falámos do Ventura, enfim, já sabemos o que é que a figura faz e o que é que quer. E qual é a sua forma, portanto, de sobreviver no meio desta confusão. Agora, houve, entretanto, hoje mesmo e ontem, duas notas significativas. Uma foi o próprio Luís Montenegro, ontem, no Conselho Nacional, acho que foi o Conselho Nacional, ter dito que tudo o que está a passar se deve ao sucesso do governo e à popularidade do Primeiro-Ministro, o que coloca nele o centro da polêmica. E depois, o Presidente da Assembleia da República, o Dr. Aguiar Branco, ter dito que o Pedro Nuno Santos fez pior em 6 dias do que André Ventura em 6 anos, na defesa da democracia. Portanto, isto dá um tom do que é que se vai passar. Ou seja, vai ser aqui, o tom vai ser muito centrado no Luís Montenegro, na figura dele e no prestígio dele. Sendo que o prestígio está a cair. O que revela aquela sondagem que tu há um bocadinho referiste, do Intercampos, que foi divulgada esta terça-feira pelo Correio da Manhã, um barómetro, revela que pela primeira vez o prestígio, a popularidade do Luís Montenegro cai. E, pior ainda, 45% dos inquiridos consideram que o comportamento do Primeiro-Ministro é muito grave, enquanto 31,8% consideram um pouco grave. Mas a esmagadora maioria, tanto revela que o comportamento é muito, muito grave, sendo que 71% dos portugueses não acreditam que ele não tivesse influência na imprensa. Além disso, 44,4% consideram que ele devia sair. E 41% diz que devia ficar, mas a maioria considera que ele devia sair. Para além disso, para agravar ainda a situação para o lado do governo, embora isto seja mutável, daqui a se calhar uma semana será diferente, mas enfim, vamos fazer já esta fotografia esta semana. Não é? O Partido Socialista passa o AD, PS 25% das intenções de voto e AD 23,5%. O PS sobe 0,3%, também não é muito, mas a AD cai quase 1 ponto. Não é? Portanto, e o Chega fica igual, 15,2%. Então, enfim, vamos ter aqui provavelmente uma situação em que daqui a 2 meses vamos estar numa situação pior do que a que estamos neste momento, provavelmente. Com esse retrato, vai ou não, ou poderá ou não, no interior do PSD colocar-se a questão se Montenegro tem condições para ir a Não acho votos? possível. Eu não acho isso possível. Eu acho que não também. Mas, Acho que já está tem garantido. condições agora ou depois? Não, quando forem as eleições, para estas eleições, tem Não, condições quer de ir a dizer, votos, não é? Não, Se tem agora condições de ir a tem. votos. Agora tem. Ninguém se vai atrever. Agora, o desidrato, se ele não ganhar as eleições, é que pode Sim. ser. Ele está condenado a ganhar para não, poder se eu não ficar. ganhar, não tem hipótese nenhuma. Não, Não tem hipótese. portanto, Se não e tem hipótese. mesmo que ganhe, ou mesmo que a direita faça maioria. E sendo o PS mais votado, temos um bico de obra para formar governo, não é? Sim. Quer dizer, porque é preciso ver quem é que tem condições para formar governo. Que o Paulo Portas, que aliás, tudo indica que vai ser candidato presidencial, não é? Mais um, venha lá. Mais um. Disse a semana passada que era uma coligação entre o PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Aí, segundo as contas dele, e enfim, eu também, as contas também é fácil lá chegar, estaria próximo da maioria absoluta. Rui Rocha já veio dizer que está de disse que acordo. não.
Não, mas depois que está de acordo com... Bom, não numa coligação, numa pré-eleitoral, mas que está de acordo acordo pós-eleitoral. de um acordo, não, dissidência parlamentar. O problema é o seguinte, é que uma coligação pré-eleitoral tem uma vantagem do ponto de vista do método, não é? Exatamente. Enquanto que assim não. Ganham-se meia dúzia de deputados assim, não é? Sim. Uma coisa que vai ser interessante verificar, e eu sei isso por experiência própria, que é a votação da imigração vai ser outra confusão, porque é preciso preparar a logística muito depressa e, como sabe, há imensos votos desperdiçados, as coisas chegam mal, o retorno é péssimo e nós continuamos também com nunca se esse percebeu muito problema. bem porque é que isso acontece. Não, nos tempos é muito acontece complicado mandares, por sempre. exemplo, Rui, eu vou dar um exemplo. Um dos problemas é, por exemplo, há imensos portugueses na África do Sul, mandar tudo para lá e receber lá. Porque normalmente, mesmo que chegue, as pessoas votam e depois as coisas não chegam ou chegam completamente fora de prazo. Então é complicadíssimo. E mete 4 deputados, portanto, que são pode ser decisivo. podem ser decisivos. Tudo vai ser decisivo, não é? Há uma coisa que eu acho ainda sobre isto das eleições, há aqui uma tendência que eu acho que deve ser respeitada, que é não haver duplicação entre autarcas, candidatos a vereadores, não é? Lá as assembleias municipais e tal, é uma coisa, e deputados, não é? É bom que se distingue, vamos ter uma série de eleições e, portanto, não pode haver a confusão de um tipo ser candidato à Câmara, mas também ser deputado, para o caso de correr mal e tal, enfim. Podes endereçar esse recado para o Dr. Ventura, que é candidato a tudo sempre. Tudo, não é? Sim, só vai falta, à ainda não é à Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa ainda não. Mas ele já disse que ia refletir. Vai refletir sobre essa questão. Quem já refletiu, pelos vistos, é o Almirante, não é? Já tem tudo. Exato. Já tem o nome registado do movimento. Mas O Almirante não precisa fazer campanha eleitoral. Está de cadeirão. O Almirante só precisa apresentar fardado no dia das eleições. camarote. E continuamos à espera da decisão do António Vitorino. O António Vitorino, sim. Que, segundo a última sondagem, tem mais hipóteses do que... O que é extraordinário no meio disto tudo é que o Marcos Mendes, né, toma esta decisão de antecipar e de repente cai-lhe um tsunami em cima. É extraordinário, não é? Pois é. Tinha aquele, é que acabou. O que é que ele vai fazer durante os próximos 2 meses? Zero. Não pode fazer nada. E perdeu aquela cátedra na SIC. Sim, se tivesse a cátedra na SIC ainda tinha visibilidade. Tinha ali, agora desapareceu. Não é? Ninguém vai ligar nada ao que ele diga sobre as presidenciais. Ele apareceu a fazer uma proposta bastante razoável e racional. Não é? Foi, aliás, o que teve melhor dos candidatos. O António José Seguro ainda tem o programa à quinta-feira, enfim, não terá grande visibilidade, mas tem presença ativa e, portanto, pode dinamizar alguma coisa Mas, voltando ainda às legislativas, à questão das legislativas, o Dr. Montenegro vai ter ali uma vida complicada durante a campanha, né? A avaliarmos pelo tom já definido de cartaz e declarações do seu Ventura, do Dr. Ventura, melhor dizendo, e é preciso dobrar a língua, Dr. Ventura, e pelas declarações que tu próprio, Luís Marques, há bocado referias, que ele consegue resistir a uma campanha tão negativa como se está a prever? Que remédio? Não se vai discutir política. Nesta campanha não se vai discutir política. Não, nem programas eleitorais. Nem projetos para Portugal. Vai discutir quem é o melhor primeiro-ministro. Se é o Luís Montenegro com os problemas que tem, se é o Pedro Nuno Santos com outros problemas que ele também tem. Portanto, é o que se vai discutir, mas nada, ponto final, já se percebeu. E eu penso que mais do que nunca pode haver necessidade de mobilizar as pessoas na rua, mas os debates, enfim, os dois Luíses sabem muito mais disso do que eu, a organização da campanha em função das televisões e o impacto das televisões, eu penso que vai ser... Vais ter as televisões nos últimos dias. Sim. Eu não consigo saber nada. O que nós temos nas televisões nos últimos dias, desde a semana passada, desde o debate, é o que vamos ter durante 2 meses, que é as 3 televisões, as 4 televisões, conta de concorrer da manhã tem 2, mas, bom, aliás, tem uma é de informação, mais as outras 3, estão cheias de comentadores. Só o ministro foram todos, o governo conseguiu pôr os ministros todos.
quer dizer, até o da cultura, o do ambiente, a falar sobre isto, da justiça, a da juventude. A Ministra da Cultura não esteve. Não sei, Não? por acaso não sei. Não. Ela é Bom, independente. Ainda. É independente. Não Mas teve. todos os ministros apareceram nas televisões. Eu pergunto-me uma coisa. Mas foram os diretores de informação ou os editores que se lembraram de convidar a Ministra do Ambiente para falar sobre a crise política? Não acredito muito nisso. Foi oferecido. Ou seja, estamos numa fase quase de feira. Olha, tinha aqui o ministro para não quer estar ele. Cardápio. É assim, quer dizer, eu estive lá e nós sabemos, Tinha lá aqui um ministro sabemos disponível. que é assim. Mas também tem que haver aqui algum critério, não é? Isto parece com um jogo de cartas, olha, qual é que querem? Mas depois uma pessoa vê, portanto, o ministro de um lado, o ministro do outro. É muito ministro, aliás, muito ministro. durante este período, houve 3 ministros em simultâneo nos 3 canais. Aliás, vimos todos, já falámos disso a semana Também é passada, demais, não é? a estratégia que o ministro deixou, lá estava escrito, ministros na televisão. E assim foi. Não é? E assim Assim foi. foi. Claro. Executou-se primorosamente Pois é, isso é que é. o plano Leitão Amaro. Exatamente. Plano Leitão Amaro é bom. Dos Marcos Mendes. Havia o plano ficar- Marshall e há o plano Plano Leitão Leitão Amaro. Amaro que está em marcha. Bom, eleições na Groenlândia esta terça-feira também. A oposição de centro-direita ganhou e já explicou que quer ir para a independência, mas gradualmente, e que, portanto, aquilo não está à venda. O Trump vai ter ali mais um problema para comprar a ilha. Mas a guerra na Ucrânia é que parece que também tem ali um revés, porque a Rússia pretende fazer um conjunto de exigências para aceitar o cessar-fogo que os Estados Unidos O que eu negociaram acho com a Ucrânia. fantástico é as eleições da Groenlândia foram notícia. Exato. Ninguém se lembraria de fazer uma notícia sobre as eleições da Uma Groenlândia. autarquia Claro que mais sabemos pequena porquê, que não é? Austrel. Exatamente. Claro que sabemos porquê, mas de facto é engraçado de repente como as coisas E de centro-direita repente ganhou. viram no centro Exato. noticioso, não é? Mas o que é extraordinário é que a notícia má para o Trump é que o centro-direita ganhou. Exato. Pois é. Sabes porquê? Porque Exato. os gajos são independentistas, mas acham que tem que ser gradual. Os outros não, isso era já. Exato. Caíam já nos braços. Pois é, isso. Mas está Mas na confuso Ucrânia- ainda esta história da Ucrânia, porque dificilmente Não era, Moscou não era previsível, aceitará. não era previsível que Moscou aceitasse imediatamente o acordo que foi discutido em Até Riad. porque Moscou entende que um cessar-fogo é uma vantagem para a Ucrânia, não é? É, rearma-se, não é? E dá-lhe um Se tempo de rearmar, respiração. se preparar e tal. Neste momento a ofensiva está da parte dos russos. Enfim. Estão a recuperar terreno. russos estão a recuperar. Estão a tomar curso. Eu acho que eles, enquanto não tomarem curso totalmente, não vão Sim, aceitar. não aceita. Não vou aceitar. Acho eu. Eu não sou estratega militar, mas é um meu filho. Sim, eu acho que isso é que faz sentido. Mas mais tarde ou mais cedo eles vão concordar com isto. Mas vai Sim, haver... mas tem que ser segundo vamos lá ver, o que eu acho que a Rússia quer é ser a protagonista. Aliás, eles já disseram que nós é que decidimos, não são os Estados Unidos. Portanto, não vão ficar segundo as decisões do Trump. Isso parece-me absolutamente claro que não vão aceitar o Trump dizer isto agora vai ser assim e eles iriam correr atrás, porque obviamente não sabemos nós que neste campeonato acha quem manda, e eu acho que quem manda é a Rússia, sinceramente. Sim, a Rússia... Do ponto de vista militar, sim. Tem Do argumentos, ponto de vista militar tem e do força ponto de vista militar. das decisões do próprio Trump. Digo eu. Tem um ascendente sobre ele e tem aliados, não é? Quer dizer, a Rússia funciona e a Europa, enfim, eu estou relativamente satisfeito com digamos, as tentativas da Europa se manifestar e se movimentar, vejo isso com agrado, não é? A Ucrânia não foi um bocado de gatas de regresso à Casa Branca? Depois daquele episódio... Não sabemos bem o que é que está no acordo de Riad. Eu, pelo menos, não conheço, não sei se já foi divulgado, se não. Também não. De qualquer forma, o facto de eles tiveram que ceder em alguma coisa... Sim, disseram certamente. Diz-se que também chegaram a um acordo em relação aos minerais e às terras raras. Aí houve uma cedência, mas isso eles já tinham cedido, não é? Porque quando o Zelensky foi aos Estados Unidos, já era para assinar esse acordo também. Mas a Ucrânia não está numa situação, portanto, de poder fazer muitas exigências, não é? Claro. A Ucrânia está claramente na mão dos americanos. Portanto, o que os americanos quiserem, assim que fará. Portanto, bastou eles, os americanos, desligarem o sistema de comunicações e aquilo praticamente entrou em colapso, não é? Bom, já a seguir os grandes enigmas e outras histórias.
Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Posso começar eu. A propósito desta situação de crise em Portugal, o Financial Times noticiou a crise, a demissão do governo, ainda não é, mas vai ser, e titulou a Escândalo Ético em Portugal. E a notícia está rigorosa, exata. Eles consideram que há aqui um conflito ético, tanto no comportamento do Primeiro-Ministro, eu sou levado a concordar. Podemos achar que há crime, que não há crime, que há isto, que há conflito de interesse ou não, mas que há aqui um problema ético, há. Isso é indiscutível, e o Financial Times, portanto, pegou bem por esse ponto. Agora, para quem esteve a assistir a 5 ou 6 horas de debate no Parlamento, é estranho, e foi como aconteceu, ouvi o debate do princípio ao fim, que a palavra ética não apareceu em nenhum momento do debate. O que é estranho. E eu faço a pergunta: porquê é que a ética saiu do discurso político português? Este é o meu enigma. É um grande enigma isso. E não vai entrar agora na campanha. Não, então não vai, agora já é tarde. Campanha, não. Bom, a circulação e a venda do caracol maçã está proibida em Portugal. O plano de contingência da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a DGAV, prevê a detenção desta espécie oportunista que, de forma manhosa, se alapa em plantas aquáticas importadas que, por essa razão, têm de exibir o passaporte filossanitário. Embora considerando os sintomas dos ataques pouco específicos, a DGAV tem um plano de ação que inclui prospeções e exames visuais. Para lá, claro, da metodologia a aplicar caso Portugal venha a deparar-se com uma invasão em larga escala. A DGAV está, portanto, atenta. A Procuradoria-Geral da República sabe disto. Não vale uma averiguação preventiva. Não, eu acho que isto é para o Ministério da Defesa. Se é uma invasão... O caracol maçã é o quê? Pois, também não sei. É este que se alapa-se sobretudo maçã. no arroz. Chama-se caracol maçã. Mas é sim. pequenino. Então, mas vai ser caracol arroz. Não, mas alapa-se Eu acho que isto é um nas... tema para o Ministério da Defesa. Tem que ser. Temos uma invasão, a tropa tem Já que resolver. que a Procuradoria anda a fazer averiguações, que averigua também isto. Eu também tenho aqui um enigma que é o seguinte. Um indivíduo que atropela uma pessoa, por exemplo, numa passadeira e que fuja, a pena máxima que pode ter é uma pena de prisão até 2 anos. 2 anos. Ora bem, corre uma petição de cidadãos para que a Assembleia da República discuta ou aceite, e obviamente isso é um tema para o Governo, debater o aumento das penas para criminosos que atropelem pessoas e que fujam. Eu pergunto se anda toda a gente distraída, se o Governo anda distraído. Isto não faz nenhum sentido. Alguém, um indivíduo criminoso, que mate ou que ponha uma pessoa num hospital durante muito tempo e que fuja, só tem uma pena máxima até 2 anos e até pode ser multa. Isto para mim é um enigma. Bem, eu tenho uma proposta, que é uma coisa, enfim, talvez inédita neste espaço, que é, talvez nós possamos contribuir aqui para o desenvolvimento da ciência, criando uma nova modalidade de análise, que é a percepciologia, que é uma coisa que se tem praticado bastante em Portugal, a percepciologia. Eu não sei se depois, não sei, vocês dirão, se nós passaríamos a ser percepciólogos ou percepciologistas. Percepciólogos ou percepciologistas, não é? Sim. Mas eu acho que a percepciologia tem futuro. Bom, e é um bom enigma. Tem futuro e é um bom enigma. É um bom enigma. Será que tem futuro? Será que tem futuro? Será que a Já a percepciologia... associação dos chã. Ela já é uma associação. Pois olha, registramos o nome antes que... Exatamente, antes que sim. Bom, termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.